Viajar, perder países, ser outro constantemente, por a alma não ter raízes, de ver somente. Não pertencer nem a mim, e em frente ir a seguir, a ausência de ter um fim e a ânsia de o conseguir. Viajar assim é viagem, mas faço-o sem ter de meu. Mais que o sonho da passagem, o resto é só terra e céu. É com este poema do poeta português Fernando Pessoa que nós iniciamos este episódio do EduCast, o canal de diálogo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como você sabe, o EduCast é esse espaço de diálogo sobre temas relacionados à educação ou à FACED. E nós começamos esse encontro dessa maneira, com esse poema, não por acaso. Isso porque o tema dessa conversa é justamente intercâmbio. Então, se você possui interesse sobre esse assunto ou até mesmo em realizar essa experiência, fica conosco que o papo vai ser muito bom. Eu sou Lucas Chilvitz e junto a mim, a escritora, produtora cultural e professora Tainã Rosa. Olá, Tainã. Olá, tudo bem, gente? Quem está nos assistindo aí, sejam super bem-vindos. Conosco, o doutor em Educação e indígena do povo Guarani, Isael da Silva Pinheiro. Seja bem-vindo, Isael. Obrigado, eu agradeço o convite aí e espero ser aí um dia bastante produtivo. Certo. E por fim, o coordenador de cooperação com a América Latina na Secretaria de Relações Internacionais da URGS, Fabiano Cardoso de Aguiar. É um prazer. Muito obrigado, olá, tudo bom, pessoal? Tudo certo, gente? Então, fica com a gente, já deixa o teu like, curte o canal e também ativa o sininho para receber em primeira mão as produções da FACED, como o EduCast. Bom, nós, Tainã, iniciamos esse episódio do EduCast com um poema do português Fernando Pessoa, né? Exatamente. E a minha primeira pergunta vai ser para ti, porque tu Tudo certo. conhece em primeira mão a terra de Fernando Pessoa, que é Exatamente. Portugal, né? A Tainã, gente, ela é egressa do curso de licenciatura em Pedagogia aqui da FACED e mestra pela URGS. E realizou um intercâmbio para a Universidade do Porto em 2015, enquanto ainda era estudante de graduação. Tainã, como que foi esse intercâmbio para Portugal e como que nasceu essa vontade de realizar essa experiência? Gente, então, eu acho que vale a pena um pouco eu falar sobre a minha trajetória, né? Eu sou de uma família de contadoras de histórias, eu sempre conto sobre isso, né? A minha família é de Cruz Alta, na verdade, não é da região metropolitana. Eu cresci dessa maneira, falando sobre as nossas origens, né? Sobre as nossas matrizes, venho de uma família negra. E sempre essa busca sobre as narrativas fez parte do meu caminho. E aí eu fiz então o magistério já pensando nessa parte literária, vim para a pedagogia pensando também nessa parte literária e, claro, né, continuou dentro do meu caminho, depois especialização, mestrado em letras e literatura, hoje meu trabalho como escritora também. E aí, só que mesmo dentro desse universo, quando eu iniciei assim a pedagogia, todo esse processo, tudo era muito novo, né? Eu estava mais habituada a estar dentro desse grupo em que os saberes eram compartilhados na comunidade do que academicamente. Apesar de que, diferente de muitas pessoas, eu tenho uma avó formada em letras, né? Isso não é algo tão usual quanto mais de uma família vinda do interior, né? Minha avó veio do interior para estudar aqui. Que cidade? Veio de Cruz Alta e veio para Porto Alegre para estudar na FAPA, né? Então, que já não é algo muito usual assim. Mas igual, a minha concepção de saberes esteve muito atrelada a esse berço familiar, né? E mesmo a minha avó sendo professora, a escola para mim era uma extensão de casa, não assim pensando numa produção acadêmica ou algo nesse sentido, sabe? Não ficava vislumbrando outras coisas. E aí, mas mesmo assim, foi a minha avó que disse para eu me inscrever aqui na URGS, né? E eu, meu Deus, sempre estudei em escola pública, né? Será que eu vou conseguir passar? Muito difícil. Minha família não tinha o suporte, assim, para me dar naquele momento financeiro para fazer um cursinho, enfim, era outro momento, né? Eu fiz mesmo assim, entrei, né, na URGS e só na pedagogia eu soube que podia fazer um intercâmbio. Antes disso eu não sabia que tinha essa possibilidade, né, de fazer intercâmbio. Talvez muitos dos estudantes que estão nos assistindo agora também nunca tenha ouvido falar disso assim. Como que faz? Não é muito caro? Qualquer um pode fazer? Eu acho que são perguntas comuns, assim, né?
quanto mais pessoas que vivem na periferia, né? A minha família, primeiro minha avó chegou em Porto Alegre, depois nossa família viveu em Alvorada, que é uma cidade periférica, né? E que muitas vezes não chegam as políticas ou que não chega a informação. Então eu não sabia que eu podia fazer intercâmbio. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu não sabia nem que eu podia entrar na Universidade Federal e que era tudo gratuito, quanto mais ir no intercâmbio. Mas, como, enfim, dentro da minha família já tinha esse espaço da escola e do estudo como parte da nossa cultura familiar, assim, de alguma maneira, né? Eu sempre tive muito presente dentro da escola. Quando eu tive a entrada dentro da pedagogia, eu me saí muito bem, né? Eu fui muito feliz aqui, eu posso dizer isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu chorei o meu TCC, eu chorei isso, aquilo. Gente, eu fui tão feliz, posso dizer isso assim, abertamente, ainda mais os professores me conhecem aqui na pedagogia, porque eu fiz tudo o que eu queria. Eu queria muito. Quando eu cheguei aqui eu vi que tinha um monte de cadeira, meu Deus, tinha cadeira de didática, né? Eu tinha vindo do magistério cheio de coisa para inventar, podia fazer extensão, era tudo gratuito, eu podia ir em qualquer lugar, era tudo meu. Eu sentia isso, era tudo meu. Eu fiz todas as coisas possíveis dentro da pedagogia, né? As monitorias, os cursos abertos, as formações, tudo que tinha para fazer, inglês, né, no NELI, que a gente tem o núcleo de linguagem, então tudo que podia fazer na pedagogia eu fiz. E aí num certo momento as colegas começaram a dizer, Tainã, tu tá sempre nas primeiras posições e tal, né, ali que a gente tem uma espécie de ranking aqui na URGS, né, das notas dos alunos, né, dos conceitos e tudo mais, e é uma coisa que acaba sendo importante nas seleções, né. Então, as colegas que na verdade foram o meu time, assim, que apostou em mim, né, Tainã, por que tu não faz intercâmbio? Nem sei se eu posso fazer isso. Não, tu olha, abriu seleção, tinha o Santander Universidades, né, o Luz Brasileira no meu período, e eu, gente, eu nem sei como é que funciona isso. Não, vai que vai dar certo. Então, como é importante também a gente se aquilombar com o nosso grupo, né, no nosso entorno, assim, meus colegas me deram muito suporte. E aí eu fui atrás para ver o que precisava, enfim, e acabei passando. Nem acreditei na hora, assim, eu lembro como se fosse hoje, porque eu passei e liguei pra minha avó. Na mesma hora minha avó botou no Facebook e eu fiquei apavorada, que eu pensei assim, imagina se eu não consigo ir. Agora todo mundo já viu que tá no Facebook, porque ela ficou tão feliz na hora que antes de eu ter ido já, ela já tinha postado, né? Não tinha ninguém na nossa família que já tivesse feito o intercâmbio. Então foi assim, meu Deus! Minha família toda ficou em prantos, assim, como é que vai ser isso? E aí a gente fez todo um cálculo, quanto que ia ser viver lá, né, e tal, por mês. E a gente viu que precisava de mais dinheiro do que tinha a bolsa. Então teve toda uma organização da minha família para fazer rifa, sabe? Eu fiz um festival, eu vendia brigadeiro na época, né, porque eu saí muito cedo de casa, com 18 anos, para vir estudar pertinho da URGS. E aí eu já morava aqui, morava sozinha, vendia docinho como parte do meu sustento. E eu fiz um festival de doce, cada um pagava R$40, era um open free de docinho, assim, a pessoa pagava R$40 pra comer docinho e chá à vontade. E a gente levantou muita grana, assim, e eu consegui pagar toda a minha passagem de ida e volta com esse dinheiro e ficar com o valor do Santander Universidades só pra me manter lá no primeiro semestre. Então Você fez pela Relinter? Fiz pela Relinter, fiz tudo pela Relinter, né? Tem todo um processo, depois o Fabiano, né, melhor do que eu, vai explicar todo esse processo. Mas tive uma acolhida muito grande aqui também, né? A Juliana estava na Congrade na época, recém tinha entrado na Congrade, assim, e super me deu uma força para eu conseguir fazer. Eram vários documentos que precisava, né? Porque às vezes também a gente termina uma disciplina na universidade e aí todos os professores têm uma data em comum para apresentar os conceitos e tudo mais. E eu lembro dos meus professores todos entregando meu conceito antes de fechar o prazo individualmente para que isso acontecesse, para que isso corresse. Então, às vezes a gente acha que esses processos acontecem assim de uma forma muito individual e sozinho, mas na verdade a gente precisa de muita gente para que isso aconteça. É importante dizer isso, e que não tem problema a gente pedir ajuda, né, e falar com as pessoas. Quem já passou por isso entende que realmente é necessário esse suporte. E depois, enfim, né, indo para Portugal,
foi muito bacana, assim, a minha chegada lá, que eu acho que mudou minha concepção de muitas coisas, né? Eu acho que eu fui com um plano, e esse plano se ampliou, assim, de uma maneira muito inesperada. E eu acho que é importante pensar nisso, né? Por que se quer fazer um intercâmbio? Por que se quer a Universidade X e não a Universidade Y, né? É importante pensar isso. Um aluno de graduação, eu quero ir para Portugal, por exemplo, né? Eu fui. Mas será que é para Portugal? Será que é o melhor lugar que tem a ver com as coisas que tu gosta de estudar, né? É sempre bom pesquisar sobre as universidades, né? É importante o país também, porque às vezes o clima afeta como a gente interage com as pessoas, né? Tem gente que não se dá muito bem com frio ou com calor, ou às vezes tem alguma condição física, né? De impedimento, então é sempre bom pesquisar sobre a cidade também, mas acho que é muito importante saber qual universidade, né? Foi algo que eu fiz, assim, que me deram essa dica, porque tanto fazia, né? Na época eu podia ter ido para qualquer universidade. E tinha a Universidade de Coimbra, tiveram colegas que foram, por exemplo, né? De Aveiro, outros colegas foram. E eu decidi a Universidade do Porto pela estrutura curricular da universidade. Então tinham outras disciplinas que não tinha aqui na Faced, né? E que eu queria explorar mais, por exemplo, mais ligadas a teatro e educação, mais ligadas à parte de psicologia, que eu estava assim interessada em fazer alguma coisa de literatura e psicologia, então eu busquei coisas que não tivesse aqui, né? Para mim fazia muito sentido isso, legal, complementar a minha formação, né? Consegui conhecer várias outras culturas, né? Porque, por exemplo, só na minha casa eu tinha um colega, William, vou fazer a tradução para ti depois. Só para essa parte eu vou cortar só para ele. Que ele mora nas Ilhas Fiji, então assim, nunca imagina, muito distante da minha realidade, né? Alguém lá da Oceania, aí que eu comecei a pensar, nossa, Oceania. E a gente tem, eu que sou da área literária, né? A gente tem muito a ver com a Oceania dentro da nossa parte latina, todos os mitos indígenas tem de Papa, né? Essa coisa de Papa, de Papa e Pachamama tem muito a ver do Papa e Range da Oceania e esses mitos, então coisas que só passaram pela minha cabeça depois de ter a possibilidade de conhecer essas pessoas, né? Algo que eu vim também assim muito inclinada quando eu voltei foi a questão do registro, porque eu ficava assim, gente, eu adorei a minha experiência, né? Também estando lá em Portugal, realmente é muito barato viajar para os outros países. Não de trem, gente, não se iludam. Todo mundo acha que viajar de trem é muito barato. Não é, isso aí é uma falácia. Mas viajar de avião é muito barato, né? A gente compra com antecipação, e de ônibus é muito mais barato. E aí eu acabei viajando, assim, fui para Inglaterra, França, para Bélgica, né? Para Espanha, todos os países, a Holanda, país ali da volta eu consegui. E realmente, assim, a parte cultural era muito expressiva, né, de museus e tudo mais. Só que o Brasil é muito grande, muito bonito e com uma diversidade ainda maior, eu posso dizer, que a Europa. E o que ficava na minha cabeça é, por que eles têm essa personalidade mundial de serem os melhores ou de terem alguma cultura superior ou alguma coisa nesse sentido? O que diferencia? E eu me dei por conta que era o registro da história. Eu andava pela cidade do Porto, caminhando, olhando para o chão, e de repente tinha uma placa dizendo Dom Pedro I passou por aqui. Eu ia na universidade, tinha uma cadeira que estava à parte, com registros, porque alguma personalidade de Portugal tinha passado por ali. E a gente não tem esse hábito no Brasil, a gente não registra a nossa história, né? Claro que tem uma parte, inclusive eu posso dizer, né, pelo que eu pesquiso da oralidade, da nossa via africana e indígena muito forte, né? O Israel pode dizer junto comigo, a gente tem essa oralidade incorporada, então a gente acaba passando muitas vezes oralmente dentro da nossa comunidade, e isso não vira uma institucionalização de registro histórico, e daí parece que não é importante. É como se a gente precisasse autorizar a escrita para que aquilo fosse importante, né? Inclusive por isso que o movimento negro, o movimento indígena vem registrando tanto os nossos saberes. Isso que eu me dei por conta, só lá em Portugal, tudo tinha placa. Qualquer igreja, tu vai numa igreja, na frente da igreja tem placas enormes falando sobre a história daquele lugar, de construção, de culto, das pessoas que passaram por ali. Então por isso que eu digo assim que
de maneira geral, eu posso dizer que mudou minha percepção de muitas coisas. E por isso, inclusive, que hoje eu tenho o podcast A Cor da Voz, que vocês podem ir atrás também, que faz esse registro de ciências negras, porque foi resultado também desse meu acolhimento, né? Dessa percepção de tenho que começar a registrar esses conhecimentos que são do meu grupo. Então, o intercâmbio a gente às vezes acha que é só uma coisinha pequenininha, a gente vai lá fazer umas disciplinas, vai voltar. Não, né? É muito maior, é uma experiência de vida e que eu sugiro que todo mundo tente, pelo menos, mesmo que não tenha as melhores notas, né, gente? Às vezes a gente tem outras experiências fora da universidade também que complementam a nossa aplicação para fazer esse intercâmbio, então sugiro que tentem ir atrás desse processo e desse caminho. Pois é, saindo então agora do Porto, em Portugal, a gente vai para Chilliwack. Falei certo, Isa? Falei certo, ok. No Canadá, que é onde o Israel realizou um intercâmbio no ano passado, isso correto? Isso. No âmbito do doutorado em educação aqui da URGS. Israel, mesma pergunta. Como que foi essa experiência e o que tu foi fazer lá na Universidade do Vale Fraser? Bom, pegando assim o da Tainá, falando um pouco também da trajetória, né, de contar como que chego até a universidade também, assim, de desafios e possibilidades, de conquistas, bastante trabalho, bastante estudo. Eu sou do Paraná, né, sou da região de Londrina, nascido e criado em terra indígena, eu sou de família de mãe Guarani, né, minha avó também, fui criado pela minha avó desde pequeno na aldeia e até hoje vivo com ela, né, e sou formado em geografia, estudei em universidade pública, fiz mestrado em educação na Universidade Estadual de Maringá e no segundo semestre de 2019 eu vim para cá. Aí eu passei na seleção de doutorado, vim aqui para trabalhar as questões que eu já venho pesquisando assim, desde a época do mestrado, que é a educação guarani. Eu trabalho muito com metodologias, processos próprios de aprendizagem e ensino, né? Porque para nós Guarani primeiro é a aprendizagem, depois o ensino, né? Diferente das outras concepções que sempre colocam ensino, aprendizagem, né? Primeiro. E aí eu vim aqui para a universidade, vim trabalhar com a professora, a doutora Maria Aparecida Bergamaschi, que é uma referência nos trabalhos juntos aos povos indígenas, especificamente com os Guarani aqui no Rio Grande do Sul. E ao chegar, eu fiz parte, né, de um grupo do Piabiru, que é um grupo de estudos e pesquisas que envolve estudos interculturais e a educação ameríndia. E os nossos grupos de pesquisa, de orientações também, de seminários, a gente foi construindo um grupo bem diversificado, assim, com vários temas, né, da história, das políticas de ensino, didática, envolvendo a temática indígena, né, Guarani. E eu também comecei a trabalhar com outros pesquisadores indígenas aqui na URGS, como o professor Bruno Ferreira, que foi o primeiro doutor indígena aqui, né, Caigangue. Depois tivemos mestres e agora recente chegou outro também, um doutorando lá do Amazonas, né, o Osmar. Então a gente foi criando um grupo indígena de pesquisadores aqui, de diferentes povos, né, e culturas, com visões de mundos assim diferentes, com línguas diferentes. E trabalhando com os pesquisadores indígenas e não indígenas, a gente pensou nessa possibilidade também de né, fazer conexões com povos de outras regiões do país. Eu trabalho muito também com os Ava-Guarani do oeste do Paraná, mas também com os Ava-Guarani que estão no Paraguai. Então, eu tive um conhecimento muito grande das questões relacionadas aos povos, principalmente as suas causas, lutas e demandas, né, de outros países também aqui na Argentina, porque os Guarani estão aqui nesses países, né, da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. E durante o meu caminho, né, no doutorado, trabalhando em seminários, palestras e aulas e disciplinas, surgiu a oportunidade de a gente pensar num intercâmbio. Surgiu com a ida da nossa colega Juliana, que foi a primeira que foi para o Canadá, do nosso grupo, entre 2018 e 2019.
e ela foi para a Universidade de Saskatchewan. E ela trabalhou, o orientador dela, o professor Kate Carson, né, um pesquisador renomado no Canadá, trabalha com os povos das Primeiras Nações, e a gente conheceu uma indígena do povo Cree, uma professora, Weller, Winona Weller, né, e que é uma referência também nos estudos indígenas no Canadá. Então, a princípio, a gente ia para lá, para essa universidade, né, de Saskatchewan, ser orientado por ela. Então ela gostou muito da ideia, ela participou de cursos aqui na URGS com a gente. E aí a gente inscreveu, abriu uma chamada do CNPq, a gente escreveu um projeto pedindo, né, bolsas para fazer um intercâmbio no Canadá, a partir do que a Juliana já tinha ido, né, da experiência da Juliana. E aí a gente conseguiu, ela foi fazer o doutorado sanduíche, né, ela volta e defende a sua tese de doutorado, ainda eu tive a alegria de ver, né, então a defesa dela e também dela apresentando a experiência dela no Canadá. Aquilo também, quando você contando do Portugal, a gente já fica, nossa, né, como que será? E ela falando, contando assim a experiência dela, e eu como Guarani, e ela falando da experiência, dos trabalhos de campo, do que ela observou. Então aquilo já foi me motivando também. Eu até conversei com a minha orientadora, né? Falei que seria bacana se a gente fizesse essa ponte, assim, né? O indígena daqui com o indígena lá do Canadá, para ir, para conhecer. E só que isso era lá no começo, em 2019, né? Então, tipo, ainda não tinha nada aberto assim, porque não tinha bolsas ainda, não tinha um edital aberto, mas a gente foi com calma, esperando. E depois, infelizmente, vem a pandemia, né? Aí, tipo, muda todos os planos, o grupo passa a se encontrar online, e só que foi assim também que abriu a oportunidade para que esses professores pudessem ministrar cursos aqui, online. Então aí a gente teve cursos do professor Kiff, que foi orientador da Juliana, e também da Winona Weller, né? E aí a gente começou a se aproximar dele. Então o grupo indígena daqui começou, através dessas aulas, a fazer muitas perguntas, e ele ficou muito interessado, assim. E daí surgiu a oportunidade da gente fazer essas trocas, né? E ele falou que aceitaria, ela também aceitaria. Só que quando abriu a chamada, aí a gente escreveu um projeto pedindo 2 bolsas para doutorado sanduíche e uma para pós-doutorado. Que a Juliana agora, né? A Juliana está indo agora, ela tinha defendido e ela está indo agora para o Canadá, né? E eu e a outra colega, a Adriana Collin, a gente conseguiu, só que nós não conseguimos viajar por causa da pandemia. Então a gente só conseguiu já para o finalzinho, né? Entendi. Então vocês iriam em 2020? Iríamos em 2022. 2022. Ok. Foi em 2023. Exatamente. Aí a gente só conseguiu ir. Eu consegui ir em julho de 2023. A Adriana, ela foi um pouquinho antes, né? Intervalos de 3 meses, até por causa da orientação com o professor lá, claro, né? Por causa da agenda, a demanda. Mas a princípio nós íamos para Saskatchewan. Só que daí a professora Winona, ela teve algumas dificuldades lá na época e ela teve que se ausentar, então ela não pôde nos receber. Aí surgiu o professor Kiff, que já foi orientador da Juliana. E aí ele aceitou, já tinha participado com a gente aqui, e ele nos aceitou receber. Aí quando libera os recursos, quando as bolsas já estão aprovadas, já no finalzinho já, né? Eu já estava no último ano do doutorado, então foi aquela correria, porque eu estou no processo de escrita da tese, mas também não posso perder essa oportunidade de estar indo para um outro país, para conhecer, para trabalhar com eles lá. E eu viajei no dia 5 de julho, né, de 2023, e fui para a Universidade de Fraser Valley, né, lá na cidade de Chilliwack, na província de Colômbia Britânica, e porque o professor Kiff, ele era da Universidade de Saskatchewan, mas aí ele foi transferido para a Universidade de Fraser Valley, porque ele conseguiu um projeto para trabalhar com os povos das Primeiras Nações e um recurso
um recurso muito grande do governo, né? Que estava num processo de reparação histórica, de reconciliação com os povos das primeiras nações. E aí ele criou um grupo de pesquisa, de pesquisadores, de estudantes, muito forte, muito representativo no Canadá, que ficou na Universidade de Fraser Valley. Então, esse grupo nos recebeu. Então, quando eu fui em julho, a Adriana Collin, minha colega, já estava lá. Então, de certa forma, ela já preparou para mim, né? Até a questão burocrática, por isso que é importante ter um colega, né? Também a gente vai passando a experiência para o outro. Durante a documentação, a Juliana, que já tinha ido, me auxiliou, né? Então a Juliana me auxiliou, a Adriana me auxiliou, a gente fazia videochamada de como que era, né? Porque era a minha primeira viagem internacional, assim, né? Para um país um pouco mais distante, assim. E aí a gente fez uma agenda de trabalho, então a gente se reunia na universidade, a gente se reunia 3 vezes por semana, a gente tinha orientação com o professor Kiff em grupo e também individual. Como ele vivia viajando, participando de muitas palestras, né, então às vezes era totalmente online, virtual. Mas quando ele estava na universidade, ele nos recebia. E o primeiro momento é você falar da sua pesquisa, né? Eu trabalhei com a educação guarani, mas focado nas metodologias indígenas. E o meu objetivo era conversar com estudantes e professores indígenas do Canadá. E eu tive a oportunidade de dialogar com eles. Não só de dialogar, mas também de ter aulas com os professores indígenas do Canadá. Principalmente do povo Stolo, que é um povo das primeiras nações, os povo Métis, né, que eu pude trabalhar com eles. Mas também para conhecer um pouco da cultura, né, da língua, dos processos de educação, principalmente os processos próprios de ensino, de aprendizagem e ensino, mas também de metodologia, né? Como eles trabalham na produção do conhecimento, na epistemologia Stolo. Então, essa experiência, essa troca, eu como Guarani e eles, né, e povo Stolo e Métis, aí quando eu comecei a participar dos grupos, das rodas, e trazendo para minha pesquisa também, falando da cultura, porque é questão também, não só a questão do conhecimento, né, da universidade, mas também de viver em outro país, de falar uma outra língua, da experiência cultural, até de conhecer a neve, né, de você vivenciar aquela experiência, né, a gente aqui nunca, pô, você chega lá, né, totalmente diferente, mas também a questão, assim, da vivência do povo canadense, né, de como que eles lidam com as questões indígenas, que é diferente aqui do nosso país. Então eu participei de vários eventos, assim, foram vários congressos, várias conferências, algumas a gente participava de rodas de conversas, do qual a gente tinha a possibilidade de dialogar, né, de ser questionado. Eles têm muita curiosidade sobre as culturas indígenas do Brasil. E então, de fazer essas trocas, né, de diálogo, construir algo. E durante essa minha experiência ali, a gente pôde construir, estudar, ler artigos, escrever artigos, fazer relatórios e também de lidar com a pesquisa, né? De como que eles lidam com a pesquisa, como é que eles, os indígenas de lá conseguem recursos, de que forma que eles obtêm. Então, vão abrindo os caminhos para a gente aqui, porque às vezes a gente fica dependendo, né, da boa vontade das outras pessoas, a gente não sabe como encaminhar, direcionar certamente. Então, eu comecei a perceber que os indígenas lá eles tinham mais autonomias dentro dessas instituições. Assim, para eles é mais fácil, entre aspas, né, vamos dizer assim, de conseguir ou de obter esses recursos para lidar com as suas questões e com as suas demandas. Mas assim, é tão interessante porque eu pude ver a realidade de como eles são tratados lá e de comparar a realidade dos povos indígenas aqui no Brasil, que vivemos totalmente diferente dessas questões de reparação histórica, de uma colonização, de um genocídio, né, de uma negação de direitos, principalmente na questão de demarcação de terras e de territórios. Você, como alguém da Relinter, né, eu queria que falasse como que essa secretaria ela pode auxiliar as pessoas que têm essa vontade de fazer o intercâmbio. Sim. E o que é a própria Relinter? Sim, né? sim, vamos começar por aí, né? De diferentes formas. Então, a Relinter, a Secretaria de Relações Internacionais, é o setor aqui da URGS, né, que trata
de toda a parte de cooperação internacional que a universidade tem com instituições ao redor do mundo, né? Instituições de ensino superior, de pesquisa, enfim, então esse é o lugar da universidade, né? É um lugar meio, né? Então é um meio que possibilita, né, a comunidade acadêmica estabelecer processos de cooperação acadêmica, de pesquisa, enfim, institucional, com universidades e instituições ao redor do mundo inteiro, certo? Então o meu trabalho ele está vinculado a essas atividades. Isso se dá então através de, enfim, as unidades acadêmicas, os grupos de pesquisa ou a instituição mesmo, ela enfim, estabelece esse vínculo, que formalmente falando pode ser um acordo, um convênio, que define daí o que as instituições querem entre si. Então tem uma série de possibilidades de atividades que são possíveis, né, de serem desenvolvidas a partir então dessa cooperação, né. Entre elas, a gente pode falar então o que aqui, né, os colegas estavam comentando das suas experiências pessoais, mas que estão dentro também, né, desse movimento, que é estabelecer convênios onde se possibilite intercâmbio, a gente chama ali um termo técnico mobilidade acadêmica, né, de estudantes de graduação, estudantes de pós, pesquisadores, docentes, pessoal técnico administrativo, ou seja, então tem várias situações, grupos de pesquisa, laboratórios. Então ali nesse instrumento que é o convênio, né, o acordo, as instituições estabelecem então o que elas imaginam que elas podem cooperar entre si, o que elas podem trocar. Daí é bem um intercâmbio mesmo, porque a ideia e a proposta é essa, né, os nossos estudantes, né, os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos técnicos, eles podem então sair para fazer algo, mas eles também estão levando algo, né, nessa troca. Então esse é o sentido. E ali na secretaria a gente tem esse trabalho então de orientar, de informar, de repassar então, né, o que seriam as instruções para que se estabeleça esse marco cooperativo, digamos assim, né. Então a secretaria ela já tem, eu estou na secretaria desde 2010, então já faz um tempinho, né. A secretaria ela tinha um nome anterior que era de Cooperação Institucional e Internacional, enfim, teve algumas modificações e ela se estabelece então enquanto Secretaria de Relações Internacionais num período e daí também especificando as suas atividades fins, né, que seriam essas. Então dentro disso assim, tem uma série de trabalhos que a gente estabelece com a nossa comunidade acadêmica aqui na URGS, né. Eu trabalho especificamente numa área que é mais voltada à nossa cooperação com os países vizinhos, daqui da América Latina, mas também chega ali também em Portugal e Espanha, né, a Tânia teve essa experiência lá em Portugal, de um dos programas na época que eram muito fortes e né, que a gente tinha uma parceria muito legal naquele momento. E o meu trabalho está muito vinculado também a essa parte então, dos programas de mobilidade, que uma das possibilidades dentro dessa cooperação é programas de mobilidade acadêmica. No caso da Relinter, a gente trabalha muito com graduação, mas também com pós, com alguma mobilidade docente, técnico-administrativa, de pesquisadores, mas tem muita possibilidade, muita oportunidade no que se refere à mobilidade de estudantes de graduação, mobilidade então, né, estudantil de estudante de graduação. E nesse sentido, então, a gente informa periodicamente as oportunidades que temos, né? Isso ocorre através do nosso site, né, do nosso sítio web, a gente divulga também nas redes sociais e a partir disso essa informação ela é difundida. E sempre por meio de editais. Sempre daí a gente divulga, né? A gente divulga a informação e o instrumento, né, onde está ali estabelecido quais são as normas de participação, né, do público-alvo, é através do que seriam os editais, as chamadas. Então uma dica para quem tem esse sonho de realizar o intercâmbio é ficar ligado nas redes, no site da Relinter, para, enfim, justamente, né, ter essa informação, né? Exatamente, então é bem importante, assim, né? A gente está falando aqui para um público que eu imagino que está muito, né, assim, sedento por ter, né, essas informações e como vocês também
tiveram essa possibilidade, mas também correram atrás de muita coisa, né? Então é muita informação que chega. Eu acho que sobretudo para quem está chegando na URGS, né, aquele estudante que está ali no primeiro, no segundo semestre, que está nos assistindo, tem muita coisa que a universidade oferece, né? A gente está falando mais, acho que imagino, para o público aqui da Faculdade de Educação, mas isso pode ser amplificado também para as nossas outras unidades acadêmicas. Então tem muita coisa que a universidade está oferecendo e o estudante ele tá se apropriando, né, até dos próprios termos, Relinter, FACED, RU, sabe? Então isso também é o primeiro momento. É importante também o estabelecimento dessas redes, que nem a gente estava aqui comentando, exatamente para ter essa acolhida e começar a entender um pouco como é que a universidade funciona. E é muita coisa, né, no começo, com grade, comissão de graduação, estabelecer um plano de atividades, já verificar o que existe de grupos de estudo para a gente começar a se inserir, atividades de extensão que são muito significativas também, que são importantes para a gente fazer iniciar uma trajetória acadêmica. Então tudo isso faz parte do que um estudante que está no início da sua trajetória já começar a pensar sobre. E entre elas, obviamente, que está o intercâmbio, né? Que talvez no início a gente nem imagine, né, que possa ter, mas na medida que a gente vai se apropriando, vai interagindo, vai entendendo o que é possível, essa é uma excelente experiência, uma ótima oportunidade e que a universidade oferece. E daí isso, na Relinter a gente divulga e informa sobre algumas das oportunidades que a gente tem aí para a nossa comunidade acadêmica. Perfeito. E assim, como dica, como tem interesse em intercâmbio, qual é o pontapé inicial? Não sei de nada, mas tenho esse sonho. O que eu faço? Tá, então, importante. Né? Já, né, assim, algumas dicas e algumas coisas que são passo a passo. Né? Então, acho que o nosso site ele é bem informativo. Tem muitas coisas ali de passo a passo mesmo, que vale a pena começar a dar uma olhadinha. Fazer uma leitura ali, em casa tá um dia de bobeira, começar a ler, vai surgir dúvidas, tem lá uma parte de perguntas frequentes, que é possível também estabelecer um bate e volta. Nós também estamos aqui, né, localizados no Chateau da URGS, aqui no Campo Centro, onde a gente também tem horário de atendimento a público, que é possível chegar ali e conversar comigo, ou com o pessoal que está atendendo ali. A gente também responde através de e-mail e telefone, e dessas dúvidas elas vão surgindo. Os editais, né, que é esse instrumento que eu falei que estabelece ali, né, o que está sendo ofertado, por exemplo, 3 vagas para a Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai, com estimativa de algum tipo de auxílio ou bolsa para passar 6 meses fora. Então vai estar tudo especificado ali, né, o que é o público-alvo, para onde, quantas vagas, quais países, quais universidades, quais áreas, também é importante, os requisitos básicos, documentação, prazos, então vai estar tudo ali elencado e a partir disso tem alguns editais que ficam ali disponíveis para que esse estudante que já está curioso, essa estudante que já está também curiosa, para pensar, opa, né, o que é isso, mobilidade acadêmica, intercâmbio, já começar a dar uma olhadinha. Então, basicamente é isso. Junto com isso, já estabelecer uma trajetória acadêmica, que às vezes a gente está no início assim, um pouco sem saber muito bem, mas que já é importante desde o início começar a pensar. O que eu estou querendo dizer com isso? Está dentro da etapa do seu curso, conversar com a sua congrade, lá com a coordenadora, com o pessoal que trabalha nas comissões de graduação, conversar com professores, com colegas que já estão mais à frente em outras etapas do curso, para começar já a estabelecer algum tipo de objetivo mais além. Né? Eu estou falando ali um aluno de primeiro e segundo semestre, ele vai fazer a sua aplicação, se ele tivesse interesse, claro, para uma mobilidade estudantil, né? Graduação, para estudar um período fora, que pode ser de 6 meses até 1 ano na graduação. Ele vai começar a ver isso lá pelo 3º, 4º para sair no 5º, 6º. Né? Estudante meio de curso a gente está falando, que já tem mais ou menos consolidada alguma ideia, né? Porque isso é importante também. Mas desde o início, estabelecer já algum tipo de meta mínima, né? De estar dentro da sua etapa, de ser um estudante envolvido, na medida do possível uma estudante envolvida com as atividades que estão sendo propostas, de ter notas, né, que também são condizentes, aí, porque isso tudo vai ser avaliado, né? Dentro dessa candidatura, né, nesse combo de documentos, vai ser avaliado o histórico dessa pessoa, vai ser avaliado o ordenamento dela, vai ser avaliado o currículo, então já está vinculado, né,
alguma coisa que já interessa ali no meio do curso, de estar fazendo algum tipo de iniciação científica, atividade extensionista, montar já um currículo inicial. Porque afinal há uma seleção, né? Exatamente. Daí chegamos nisso, porque isso tudo vai ser avaliado, né, pelas pessoas da banca, professores e participantes da banca, dentro de uma ideia geral, de um perfil, de uma ideia assim, desse programa, né, o que o programa também oferta, e a partir disso também do que o estudante candidato ele pretende. Né? Daí a Tainá acho que falou com muita pertinência sobre os objetivos. Não, eu queria ir para essa universidade porque lá tinha atividades que eram do meu interesse. Porque sempre vai ter aquela coisa, o que eu estou querendo fazer, mas que também eu posso retornar para a universidade, né? Que vocês estavam comentando. Que essa é a escolha da universidade, é o nosso trabalho, né? Eu escolhi a Fraser Valley por causa do grupo de pesquisa envolvendo as questões indígenas de lá, né? Então, e o professor também, né? Que já estavam aqui conosco, então tem toda essa preparação. Sim. Eu acho que na graduação é um pouco mais difícil, porque quando a gente entra não tem essa perspectiva de pesquisa, né? Então quem está assistindo talvez pense um pouco. Eu estou passando por um outro processo de seleção agora, né, para o PhD, então para fazer o doutorado, e eu já enxergo de uma maneira muito diferente, né? Então esse momento. Primeiro quero dizer, gente, liguem para a Relinter, é um dos únicos telefones que me atenderam aqui na URGS. Todas as vezes que eu liguei me atenderam, me deram muito suporte na Relinter, posso dizer isso, com todas as letras assim, né? E a outra coisa olhem os editais e liguem para a Relinter para perguntar se é um edital corrente. Eu acho que isso é importante, porque às vezes assim, tem programas que saem todo ano, tem programas que são bianuais, então de repente tem uns editais que estão lá no site que já dá para ir se preparando com a documentação, pensando o que tem para quando abrir tu já tá mais pronto. Porque também tem isso, às vezes tu precisa daqueles documentos em 3 meses e de repente tu não consegue. Né? Então, se já for pensando qual é o programa que quer se inscrever, se já teve, se é recorrente, a Relinter vai dizer para vocês. E aí eu acho que na graduação, que dá para pensar que foi isso, né, que eu trouxe, me parece que é muito mais importante a universidade quando a gente está na graduação, né? Depois na pós, o que é mais importante é a pesquisa e o professor, o foco muda. Então, qual é a universidade, o que essa universidade propõe enquanto currículo, né? Não são todos os países que atendem ensino, pesquisa e extensão, como a gente faz aqui no Brasil, né? Extensão é uma coisa do Brasil muito forte, né? E que vem, inclusive tem agora toda uma discussão de curricularização da extensão e tudo, que abre no nosso país e que em outros países não está tão forte. Então pode ver quais são as áreas que tem dentro dessas universidades para tentar estabelecer esse propósito, né? Quando eu fui, eu tinha bem objetivo o que eu queria, que eu já queria trabalhar com contação de histórias, vim sobre isso desde o início assim, da minha graduação, né, com o professor Gabriel Junqueira, que é aqui da FACED, dizia, Tainá, pelo amor de Deus, nem tem referência para isso que tu quer. Para isso que tu quer fazer, menina, tu só vai conseguir fazer na pós. E o Gabriel me ajuda, então já foi me dando, né, as orientações para tentar ir atrás de uma pesquisa. Depois a professora Liliana Passerino, né, agora que não está mais com a gente, né, que veio a falecer durante a pandemia e que durante a sua trajetória contribuiu imensamente aqui dentro da pedagogia, né? Eu pude estar com ela tanto em ambiente público quanto de privado, né? A gente chegou a costurar juntas coisas para fazer histórias, né? Fazer recursos de histórias, e que me atendeu, assim, super me atendeu, e que então eu tinha certeza, eu tenho que trazer isso nas minhas futuras pesquisas, já quero trazer isso no TCC, quero buscar essas referências. Isso apareceu lá na minha carta, né? Que eu acho que é a coisa mais difícil que tem para fazer da documentação, é essa carta de apresentação para a universidade que a gente tem que fazer na graduação. Então, eu costumo dizer que é o que a gente vai dar para a universidade academicamente, o que a universidade vai nos dar academicamente, o que eu vou ganhar pessoalmente, e como que aquele lugar vai conseguir contribuir comigo culturalmente. Então, essas 4 coisas têm que estar ali dentro dessa carta para eu pensar de uma maneira mais ampla, mais global, e aí fazer sentido porque que eu estou indo para esse lugar e não outro, né?
E agora na pós-graduação, claro, né, como a gente pôde ver o Israel falando desde o início dessa inserção do grupo de pesquisa e como isso foi forte, né, já tem uma matriz de um grupo indígena que ele está buscando, que ele está pesquisando, então é uma outra visão que a gente tem, né, e que eu estou vivenciando isso agora na aplicação do doutorado, né, do PhD, da pós-graduação, que é eu agora já, né, fiz uma especialização e um mestrado em contação de histórias, né, consegui seguir com o que eu queria, agora trabalhando com narrativas doutorado. Quem são os professores que trabalham com essa pesquisa nos Estados Unidos? Quais são os grupos de pesquisa, né? Agora o menos importante é a universidade, porque como a gente fala na graduação, assim, que é a universidade que é o mais importante, talvez agora, né, eu quero ir para os Estados Unidos por um objetivo X também, né, que eu pesquiso a decolonialidade e surgiu nos Estados Unidos, então tem uma propagação de publicação muito maior do que a gente tem no Brasil. Mesmo assim, a primeira coisa, talvez, a primeira instituição que as pessoas pensam nos Estados Unidos, Harvard, né? Então, cada país tem aquela instituição de renome, né? E que na minha área não faz sentido algum, né? Essa universidade na minha área, na pós-graduação, não faz sentido nenhum. Então, outras universidades que fazem mais sentido, a Universidade do Texas, que tem um departamento de espanhol e português muito forte, Massachusetts, que tem um departamento de português. Então, para quem está assistindo, tentar pensar o que faz sentido em cada período também, né? Na graduação e na pós, para fazer a melhor escolha desse processo. Tainá, me parece que é preciso pensar muito sobre si, né? Assim, claro, sobre, o que eu quero. Não só te ouvindo, mas ouvindo também vocês, assim, sobre o quão importante é tu tentar se entender para, enfim, de fato, né, ambicionar esse sonho do intercâmbio. E conecto, já que a gente está no finalzinho do nosso encontro, conecto com o começo, que eu li aquele poema do Fernando Pessoa, né, que num primeiro momento pode parecer que é sobre viajar, mas que também é uma metáfora sobre conhecer a si próprio, né. Então, de maneira bem sintetizada, eu gostaria que vocês comentassem algo que vocês descobriram sobre si nesses intercâmbios e algo também que tu viu assim, em algum aluno, algum estudante que teve esse sonho. De maneira bem resumidinha. Eu sei que é difícil. Eu sou muito falante, né, gente? Vocês conseguem perceber só pelo vídeo, mas eu acho que algo que eu descobri muito sobre mim é como eu gosto de ficar introspectiva também, pra ter os meus pensamentos e a minha experiência, assim. Comunicadores introspectivos existem. Existem. Então, claro, foi a primeira vez, né, como foi na graduação, a primeira vez que eu pude morar sozinha, sem a minha família, ter esse distanciamento, sair muito sozinha, ir pro museu sozinha, que é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. Podem me convidar para ir no museu, gente, mas não gosto muito de acompanhada. Né? Que é o lugar que eu gosto de estar sozinha e estar com meus pensamentos e formular questões ali. Então acho que foi o que eu aprendi sobre mim, assim, do pós-intercâmbio, é quanto eu gosto de estar introspectiva para lidar com as minhas ideias e os meus objetivos. Legal. E vocês, Zé? Olha, bom, assim, eu creio que estar lá, vivenciar uma outra cultura, um outro olhar, uma outra visão de mundo, de um outro povo, me fez também, assim, olhar quem eu sou, como professor, como pesquisador, mas sobretudo como ser indígena, né? E também de ver a resistência dos povos, né? Assim como nós não temos diferenças, somos iguais, assim, olhando como fomos tratados pela história colonizadora, e somos indígenas, né? Somos os indígenas do Canadá, como nós também do Brasil, fomos quase exterminados, né? Massacrados, infelizmente, agora que estamos retomando esses lugares, né? Espaços muitas vezes negados para nós, que não podíamos nem falar nem conversar, nossas vozes, né? Ainda o pessoal fala, né, estamos dando voz aos povos indígenas hoje, né? Mas não é isso, né? É dar espaço, as vozes sempre existirem, sempre estão aí. Mas é preciso abrir, dar espaço para isso. E essa oportunidade de vivenciar isso, foi isso. A gente está abrindo as portas, né? A universidade está abrindo as portas. Então, olha só, eu fui lá falar da minha cultura, falar do meu povo, e também ouvi deles falando disso.
Então, sobretudo, o que me marca é a luta, é a resistência desses povos e dizer que continuamos lutando, sendo resilientes, né, superando as dificuldades e principalmente, né, ser mesmo resistência, porque a gente resiste para existir, infelizmente, nesta sociedade branca, colonizadora, enfim, que a gente já conhece, né? Então eu acho que é o espírito de luta, de determinação e de ser quem nós somos, né? De não negar a nossa cultura e a nossa identidade. Legal. Esse é o espírito que eu aprendi com eles lá também. E você, Fabiano? Então, só de estar aqui podendo ter essa escuta aí dessas trajetórias, né? Tainan e Israel, e saber que de alguma forma a gente contribuiu assim, um pouquinho ali, né, do nosso trabalho, do dia a dia, né, saber que de alguma forma, né, o que se faz, a atividade ali, ela lá na ponta, ela pode proporcionar né, esses caminhos maravilhosos que a gente está escutando aqui, que eles estão trilhando, assim, poxa, isso dá um retorno incrível, assim. Mas além do que é o dia a dia, né, do que são, né, as coisas que a gente tem aí na nossa rotina de trabalho, né? Entender que também tem um objetivo maior, né? Da universidade, de alguns lugares da universidade, e que isso pode de alguma forma tá aí ajudando aí a construção de caminhos e trajetórias, e isso é muito bonito. E eu agradeço então, né, poder estar aqui escutando vocês e ter essa oportunidade também de falar um pouquinho sobre o que a gente faz e convidar aí o pessoal aí que tem esse interesse também de participar um pouco desse caminho. Desse caminho, desses vários caminhos, né, que o intercâmbio acaba oportunizando, né. Bom, assim a gente conclui essa conversa, que poderia continuar por muito tempo, porque de fato intercâmbio e viagem, e, enfim, é algo que sempre rende muito. Mas, enfim, a gente encerra esse episódio do EduCast. Em breve a gente volta com um novo episódio com um tema sempre relevante à educação, ou à FACED. O EduCast é uma produção do Núcleo de Eventos e Comunicação da FACED. Muito obrigado e até a próxima.